O próprio Senhor Jesus Cristo utilizou do Velho Testamento a palavra de Deus, e Ele é o próprio Novo Testamento, e é por isso que nós cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Quando Jesus morreu e Ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, Ele disse que tinha se cumprido tudo quanto estava registrado no Velho Testamento. Ele falou dos Salmos, Ele falou dos profetas, falou dos livros históricos. Portanto, se Jesus aprovou a Bíblia como palavra de revelação do próprio Deus, quem somos nós para dela duvidarmos, não é verdade? Quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 4. Aqui na minha Bíblia está na página 651, mas ela não serve de referência, porque as letras são grandes, mas existe, acho que eu não anotei aqui, a página 436 também, de uma outra Bíblia, página 436, fica logo depois do livro das Crônicas, segundo Crônicas, tá? Logo depois vem o livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao 8, e depois eu vou ler apenas um versículo que foi citado, que serviu para que Jesus Cristo, através dele, pudesse estar instruindo algumas pessoas para as quais ele estava falando a respeito do final do mundo. Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro estavam ou edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixam-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, que era o povo de Deus, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, nós lemos: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos pedir que Deus, através do seu Espírito, esteja iluminando a minha mente, que tem que compartilhar com você de forma clara, para que você possa entender, e também para que Ele possa iluminar a sua mente, para que você possa entender a sua mensagem nesta manhã, visto que uma coisa é nós ouvirmos fisicamente o som, outra coisa é Ele penetrar no nosso coração, penetrar na nossa alma, nas nossas entranhas e trazer transformação na nossa vida. Vamos orar. Senhor, aqui está a Tua bendita palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, e nós queremos dela nos alimentar. Fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Existe um ditado, e talvez você já tenha ouvido, de que nós tropeçamos nas pedras pequenas. É uma grande verdade, não é? Se você está na rua, se você está numa caminhada
e vê lá uma pedra majestosa em seu caminho, você ou desvia dela, ou se tem um tamanho regular, você a vê logo na sua frente, a vários metros inclusive, e você pode se desviar ou saltar dela. Mas as pedras pequenas nos traem, porque nós estamos olhando para o ambiente, a nossa visão está ao nosso derredor, e as pedras pequenas, os pequenos tropeços é que nos levam mesmo a tropeçarmos e eventualmente até cairmos. Na nossa jornada cristã, nós temos pedras enormes, as quais de longe nós enxergamos e dizemos: eu não posso tropeçar nela. Ou então dizemos: isso aí foi o inimigo que colocou diante de mim e eu não posso cair, não posso tropeçar nela. Mas existem também pedras relativamente pequenas, que nós não observamos, que nós jamais pensamos que de alguma forma elas vão se tornar obstáculo na nossa caminhada cristã, mas elas existem e se tornam também obstáculos pequenos, mas nelas nós podemos tropeçar e podemos ter consequências espirituais na nossa vida. Nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, e você ouviu, 2 textos. Um que está no Velho Testamento, que foi registrado mais ou menos no 6º século antes de Cristo, nesse livro de Esdras, e nós lemos um outro versículo que está no Novo Testamento, que foram palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Esdras, o que tinha acontecido? O povo de Judá, em 586 a.C., tinha sido levado escravo pelos babilônicos. E eles ficaram lá cerca de 70 anos, mas eles foram voltando aos poucos. Jerusalém foi destruída quando eles foram para lá, a capital de Judá. E agora eles estavam voltando, procurando reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, construir o templo em Jerusalém. E você deve ter observado, o versículo 1 diz: ouvindo os adversários de Judá, ou seja, ouvindo aqueles que eram inimigos do povo de Deus, que eles voltaram para a reconstrução do templo do Senhor, eles então pensaram numa estratégia. Nós vamos complicar a jornada deles. Nós vamos, de alguma forma, trazer obstáculos a este objetivo. E aí, então, eles resolveram fazer o seguinte: eles se apresentaram aos líderes do povo de Deus e disseram: nós queremos nos juntar a vocês para a reconstrução da cidade de Deus, para a reconstrução do muro, não é? Floreando aí. Estamos felizes, nós também queremos servir o seu Deus, queremos ser como vocês. Mas era a voz adocicada dos inimigos que queriam se juntar apenas para impedir que a obra de Deus fosse adiante. O que aconteceu? Aconteceu então que aqueles líderes, eles não permitiram que aqueles inimigos que sutilmente queriam entrar no meio deles se juntassem a eles, e disseram: não, quem vai construir a cidade de Deus, o muro de Deus, o templo de Deus, é o seu povo, somos nós. Porque certamente eles sabiam que, como inimigos, o que eles queriam nada mais era do que atrapalhar a obra de Deus. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eles receberam um não, mas eles não recuaram, eles não desistiram. Eles tentaram, através de outros meios, fazer com que a obra de Deus sofresse danos, que ela não fosse adiante. Isso eu quero dizer para você. Como eles, nós também servimos ao Senhor. Como eles, nós também temos uma obra diante de Deus. Como eles, nós somos servos e Deus quer também nos aperfeiçoar. Enquanto nós estamos na jornada desta vida servindo a Cristo até o final,
Nós temos uma série de tarefas dentro do reino de Deus, e uma delas é nos mantermos de pé para continuarmos servindo a Deus. Mas quero dizer para você que assim como o inimigo se levantou sutilmente para impedir, para embargar a obra de Deus através daquelas vidas e naquelas vidas, quero dizer para você que o inimigo e os inimigos, os adversários da nossa vida, também querem se levantar e nos impedir de continuarmos a servir a Cristo na nossa jornada cristã. E aí eu passo para o outro texto, que foram palavras de Jesus. Jesus estava pregando uma série de mensagens sobre o final do mundo. Diz que tudo ruiria, tudo cairia após a pergunta dos seus discípulos. E nas suas instruções, o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa muito importante: mas aquele que perseverar até o fim da vida, esse será salvo. Então, eu quero que você entenda a junção desses textos. Primeiro, existe o adversário e os adversários que querem nos impedir de servirmos a Deus, de servirmos a Cristo na nossa jornada cristã. Mas por outro lado, Jesus Cristo nos exorta e nos estimula dizendo: aquele que perseverar até o fim, aquele que não desistir, aquele que não ficar pelo caminho, este vai alcançar a salvação eterna. Logo, eu e você, nós não temos alternativa, nós temos que pensar nisso. Na nossa jornada nós temos adversário e adversidades, mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele nos estimula a não desistirmos, a não pararmos, a seguirmos até o final, para que aqui nós possamos receber as bênçãos de Deus, mas sobretudo a bênção acima de todas as bênçãos, a vida eterna, quando daqui partirmos. Logo, nesta manhã, eu quero compartilhar com você uma mensagem que de alguma forma deixe claro para você que nesta jornada nós temos adversários, e quero colocar para você algumas instruções ou exortações para que você se sinta estimulado, segundo as palavras de Jesus, para que você não desista. Não desista jamais. Aconteça o que acontecer, você permaneça firme, olhando para a rocha e não tropeçando nas rochas que se levantarem no seu caminho, grandes ou pequenas. A mensagem é esta: adversários na jornada cristã, debaixo deste tema, exortações preciosas para a vitória. Adversários na jornada cristã, exortações preciosas para a vitória. Qual a primeira exortação preciosa? Em primeiro lugar, é de que o adversário, ele nos impinge desânimo, ou seja, ele nos atira setas de desânimo. Ele quer que nós desanimemos dessa jornada. Há uma história, é uma historieta, é uma ilustração que nos dá conta de que o diabo já estava muito cansado do seu trabalho, de tentar as pessoas, de construir o seu reino, e ele resolveu então se aposentar. E com essa aposentadoria, ele quis então vender todas as ferramentas que ele utilizou para que pudesse evidenciar o seu ministério. Então ele abriu lá o seu grande salão com todos os tipos de ferramentas que estavam à disposição de quem quisesse comprar. Então as pessoas entravam ali e via aqueles instrumentos, aquelas armas, aquelas ferramentas as mais mirabolantes possíveis. Quando então uma daquelas pessoas olhou para uma coisa simples, uma ferramenta simples, e perguntou ao diabo: que ferramenta que é essa? Que eficácia tem essa ferramenta tão desprezível?
O diabo disse: esta é a ferramenta mais eficaz que eu usei durante toda a minha ação, todo o meu trabalho como adversário. Essa ferramenta se chama desânimo. Essa ferramenta é o desânimo. E é isso mesmo. Nós queremos na nossa vida, na nossa jornada cristã, não cairmos, não tropeçarmos, não sermos tentados, e nós procuramos nos desviar das coisas absurdas. Mas quando nos bate o desânimo, nós nem entendemos que é o desânimo. Nós achamos que vamos superar, que vamos tirar de letra, que vai ser tudo muito fácil, de que o inimigo não está ali embutido com a sua sagacidade, mas não. Seguramente o desânimo tem sido a ferramenta, o instrumento mais eficaz que tem levado muitas pessoas a pararem pelo caminho na sua jornada cristã, diante da ação sutil e sagaz do adversário, do inimigo das nossas almas, que é o diabo, que é Satanás. E foi exatamente isso que aqueles adversários do povo de Deus usaram. Veja o que diz o versículo 4 na sua parte A. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá. Lembra que eu disse? Eles não puderam se juntar para atrapalhar a obra. Mas o que eles fizeram? Eles entraram pelas laterais, perifericamente, e eles então começaram a falar. Eles procuraram desanimar o povo de Deus quanto à obra que estava diante deles, quanto à jornada que eles tinham pela frente. O texto é muito claro e diz: as gentes da terra, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, ou seja, as pessoas que viviam ali, as pessoas que estavam assistindo o povo de Deus voltar, reconstruir a obra de Deus, que assistiam esse povo na sua jornada, no seu processo dentro desta jornada, eles procuraram, de alguma forma, desanimar, procuraram, de alguma forma, fazer com que eles arrefecessem na sua fé quanto a servir o Senhor. Em Hebreus, ou no livro dos Hebreus, quase lá no final do Novo Testamento, os capítulos 10, 11 e 12, são 3 capítulos que evidenciam, que deixam muito claro, que advertiu aquele povo e nos adverte a prosseguirmos. Ali o autor, aos Hebreus, ele procura mostrar uma série de homens e de pessoas que serviram a Cristo nos momentos mais adversos da vida, sem desistirem, procurando se estimular através da fé, para que não desistissem na sua jornada. 3 capítulos foram escritos exclusivamente porque ele via que muitas pessoas, diante da perseguição, estavam desanimando, estavam abandonando o caminho, estavam deixando a sua fé. Estas pessoas estavam advertindo-se, ou estavam de alguma forma virando as costas quanto à sua jornada com Cristo Jesus, a sua jornada cristã. Adversários na jornada cristã, exortações preciosas para a vitória. A primeira exortação é: o adversário, ele atira contra nós, ele impinge sobre nós o desânimo. Seguramente é uma das armas mais eficazes, porque não é escandaloso. Não, desânimo não escandaliza ninguém, como outros pecados. É perigoso porque as pessoas não percebem, elas acham que nem estão desanimadas. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Talvez você tenha
em si e ao seu derredor, esta certeza: eu tenho sido um cristão exemplar, eu não tenho vivido debaixo de pecados, eu não tenho cometido escândalos, ninguém pode olhar para mim e me acusar, e você se acha extraordinário, mas o desânimo destrutivo da vida está aí. O desânimo que implode a nossa fé está aí, dentro do seu coração. Você está desanimado de ler a Bíblia, de orar, de servir a Cristo na igreja, de continuar na sua jornada cristã? O desânimo não gera escândalo em ninguém, mas destrói muita gente. Toma cuidado com o desânimo. Toma cuidado. Essa é a primeira exortação, para que você o suplante e você seja vitorioso. Mas a segunda exortação preciosa que nós podemos perceber pela palavra de Deus é que o adversário, ele usa a boca alheia para nos destruir, para nos fazer fracassados, fragilizados. Eu me lembro que quando eu pastoreei uma igreja na cidade de Coronel Fabriciano, no leste de Minas, e tínhamos ali uma igreja de média para grande, e todos os domingos, nós tínhamos 3, 5, 10, 15 decisões por Cristo Jesus. E foi uma coisa assim que foi muito clara naquela localidade. Eu nunca vi em nenhuma outra igreja que eu pastoreei. As pessoas tomavam a sua decisão por Cristo, entendiam que precisavam receber a Cristo como seu Salvador, saíam alegres daquele culto, e aí então, logo depois que elas voltavam à igreja, me procuravam e diziam: lá no meu serviço as pessoas disseram isso e aquilo outro. Minha família disse isso e aquilo outro. O meu vizinho disse isso e aquilo outro. Eu vi muitas pessoas em cujas vidas estava nascendo a fé, estavam felizes, cheios de gozo, de alegria, pelo fato de terem naquela noite tomado a decisão por Cristo Jesus. Mas logo na segunda-feira e durante aquela semana, aquelas pessoas não receberam outras palavras, senão palavras que de alguma forma as fizeram repensar sobre a sua decisão espiritual. E várias delas entraram em crise e não continuaram na sua jornada. Como a palavra nos mata. Elas podem nos estimular, nos fortalecer, mas ela pode nos desestimular e pode ser, inclusive, um grande agente para nos desanimar. Conforme disse anteriormente, pode nos matar. E o que aconteceu aqui no livro de Esdras? O que aconteceu com aquele povo, o povo de Deus? O que aconteceu com aqueles que eram inimigos de Deus? Eles não somente agiram para desanimar, mas eles expressaram palavras a fim de matar aquelas pessoas no seu objetivo e na sua jornada. Veja o que diz o versículo 5, no começo desse versículo, você pode ver aí na sua Bíblia. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Você já imaginou? O adversário não pôde entrar de uma maneira legítima. Aí eles fizeram o seguinte: de forma estratégica, eles pagaram conselheiros. Sabe, pessoas habilitadas para aconselhar, habilitadas para que possam dar uma direção, ou pessoas que supostamente estão habilitadas, mas estão a serviço do mal. Foi isso que aconteceu.
Pegaram o dinheiro, procuraram pessoas aparentemente habilitadas, aparentemente não, habilitadas, mas aparentemente sensatas. E pagaram elas, sabe com quê? Sabe para quê? Para aconselhar aquelas pessoas com o objetivo de frustrarem as suas vidas no que se refere àquela caminhada naquele momento. Alugaram conselheiros, alugaram pessoas gabaritadas na fala, gabaritadas no argumento, especializadas em convencer mentes, para que pudessem frustrar. Frustrar quer dizer fazer com que a obra parasse, para que elas fossem imobilizadas por intermédio dos seus argumentos. Olha que coisa absurda. Nós lemos em 1 Reis, ou 1 Reis, melhor dizendo, no capítulo 19, versículo 2, um acontecimento muito interessante no seu contexto. Elias tinha sido usado de forma fenomenal por Deus. Centenas de profetas foram destruídos, que invocavam falsos deuses, e Deus, Javé, se manifestou poderosamente. E Elias foi o grande vencedor naquela batalha. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, ele foi o grande vencedor. E Jezabel, irada, esposa do rei, falou, nesse versículo 2 do capítulo 19, amanhã, a estas horas que você está tomando conhecimento desta mensagem, você estará morto. Amanhã você vai morrer. Amanhã você vai estar morto. Um homem que teve uma vitória tão retumbante, tão extraordinária, teve o impacto destas palavras em seu coração. Ele fugiu dali, foi para o deserto, e lá ele sofreu de depressão. Ali ele ficou dentro da caverna. Ali ele recebeu um tratamento de Deus para que ele pudesse sair novamente. Ele fugiu, amedrontado, angustiado, tornou-se deprimido. Sabe por quê? Por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. E pessoas ao nosso derredor, sabichonas, conhecedoras, filosofistas, sofistas, ateus, corrompidas, todas elas têm palavras. E hoje nós estamos à mercê da mídia. É YouTube, é Instagram, é Facebook e tantos outros organismos que estão aí todo santo dia. Chega-nos as mais absurdas palavras, estapafúrdias. Uns dizem que Deus não existe, Jesus foi uma mentira, que cristãos só sabem roubar, que o pastor só quer o seu dízimo para encher o bolso, que todo caminho chega ao céu, que não precisa de Jesus, basta ter uma religião. Nós somos bombardeados todos os dias. O diabo usa a boca alheia. Sabe quem o diabo usou? O apóstolo Pedro. Quando Jesus estava falando lá que tinha que ir para a cruz, o Pedro falou para ele, Senhor, não te faças este mal. De forma imediata, Jesus falou assim, Jesus disse a ele, arreda Satanás, dizendo que ele não estava cogitando das coisas de Deus, mas do diabo. Imagina, apóstolo de Jesus, junto de Jesus sendo usado pelo diabo, a boca dele estava sendo usada. Jezabel foi usada, esses homens foram usados. Você tem um monte de gente todos os dias, um monte de informações chegando para você todos os dias, para arrebentar com as suas convicções, para fragilizar você na caminhada cristã. Mas você não pode ouvir essas vozes. Pega a pessoa madura, habilitada por Cristo, por Deus, pela palavra.
Procura esses conselhos, procura palavras destas pessoas, mas não do mundão. Opinião todo mundo tem, mas conselho tem aqueles que são maduros em Cristo e que conhecem a mente de Deus. Sabe por quê? Porque o adversário, porque o diabo usa centenas, milhares e milhões de bocas para gritar aos seus ouvidos e fazer você parar. É mais um adversário ou adversidade na sua jornada cristã. E se puder, acesse o menos possível essas redes sociais, que está matando, que está deprimindo, que está trazendo ansiedade, que está envenenando a sua alma todos os dias, que está fazendo você perder tempo, fazendo você ver que a vida é muito superficial. Olha para Jesus, olha para a sua palavra, toma cuidado. Toma cuidado. Mas finalizando, adversários na jornada cristã, nessas exortações preciosas para a vitória, nós já vimos que o adversário nos impinge desânimo. Nós já vimos que ele usa a boca alheia para nos atingir. Aqui no texto, pessoas gabaritadas, mas insensatas. E finalizando, uma coisa que você precisa estar atento: o adversário é perseverante. O diabo é perseverante. As adversidades são perseverantes. Você sabe, nas histórias aí pinta o diabo com a cara feia, horrível, de chifre, tridente, rabo. Se ele fosse desse jeito mesmo, todo mundo fugiria. Não, a Bíblia fala que ele é um anjo de luz. Bonito, apresentável, palavras doces. E se tem uma qualidade que o diabo tem, você pode ficar assustado aí, né? Que a gente pensa que qualidade, né? Só tem aqueles que de alguma forma não estão totalmente aversos ao Senhor, a Deus. É a perseverança. O diabo é perseverante. Ele é mais perseverante do que muito crente. Sabia? Você está quase desistindo, o diabo está fazendo centenas e centenas de anos que toma burdoada na cabeça. A mais forte dela foi quando Cristo morreu na cruz e conquistou o reino para nos conceder. E ele nunca desistiu. Ele está tentando até hoje cooptar você para pertencer ao seu reino de forma muito sutil. Ele não desiste nunca. E aqui, a Bíblia está falando disso, desses adversários que eram perseverantes. Diz aqui o versículo 5, olha aqui, a partir da primeira vírgula: todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. O que quer dizer isso? Primeiro, tentaram de uma forma, não conseguiram, foram buscar uma forma sutil. Depois nós lemos aqui que eles pagaram pessoas ou conselheiros para frustrarem as pessoas a fim de que elas não prosseguissem na sua jornada. Agora, isso aí foi rápido? Uma semana eles alugaram esses conselheiros, os conselheiros voltaram lá uma semana, 10 dias depois falando: nós não conseguimos não. Toma aqui seu dinheiro de volta, nós não conseguimos fazer aquilo que tu querias que nós fizéssemos. Foi uma semana, 10 dias? Foi um ano? Foram 10 anos? 16 anos! 16 anos esses conselheiros receberam à custa desses adversários para que eles pudessem frustrar a caminhada daqueles em servir a Cristo. Foram insistentes, perseverantes, não desistiram. Quantas vezes falaram para cada pessoa:
Se a gente for ver essa estatística, quanto seria? Eu não sei precisar. Mas eles não desistiram. O adversário, levantando adversidades, pedrinhas, pedronas, pedras, ele não desiste da sua vida, não. Não desiste, não. Está fazendo mais de 40 anos, 45 anos, que um dia eu tomei a minha decisão por Cristo Jesus e eu sirvo desde aquela ocasião. Quantas adversidades se levantaram? A gente tem o consolo, a bênção de Deus, tá, gente? A vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida de gozo. Se você perguntar para mim se eu sou feliz, eu vou dizer para você, pode ter pessoa feliz tanto quanto eu, mas mais feliz do que eu, não. Apesar de todas as lutas. Por quê? Porque a nossa felicidade não é se nós temos problemas ou não, não é se as pessoas estão ao nosso lado ou não, estão nos bajulando ou não. A nossa felicidade está no quanto a gente tem de relação com Deus. E o adversário aqui foi perseverante. Em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, depois você pode conferir na sua Bíblia, a tentação de Cristo. Foi levado para o deserto e foi tentado ali, aliás, ficou em jejum ali 40 noites e 40 dias. Ao final do que, diz a Bíblia, o diabo se apresentou e tentou ao Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Transformar pedra em pão, prostrado, pudesse adorar ele, o diabo, se jogar lá do alto do templo para que os anjos pudessem sustentá-lo. Em todas essas tentações, Jesus respondeu com textos lá do Velho Testamento. De Êxodo. E o curioso é que no versículo 13, quando o diabo não conseguiu, o versículo 13 tem essa narrativa. Olha o que diz o versículo 13. Que ele deixou, naquele momento de continuar a tentar Jesus, até momento oportuno. Até momento oportuno. Até que surgisse uma pequena oportunidade para que ele pudesse invadir sutilmente e novamente tentar a Jesus. Até momento oportuno. A nossa vida é cheia de momentos oportunos para o diabo. Devemos fechar essas portas. Mas a própria natureza pecaminosa nossa faz com que sejam grandes oportunidades para o diabo. Significou dizer que ele tentou o próprio Filho de Deus e reconhecia. O diabo reconhecia que ele era o Filho de Deus. Apesar dele colocar o condicional se, mas tem outros textos que o diabo declara que ele era filho do Altíssimo. Diz que ele não abandonou definitivamente a Jesus, mas que existiriam outros momentos oportunos nos quais ele se apresentaria novamente contra Jesus. O diabo é perseverante. Eu vou lhe dizer uma coisa. Até a última fração de segundo que nós estejamos sobre a terra, respirando e aspirando, o diabo vai estar nos tentando. Porque ele é perseverante. Ele quer que através do pecado as nossas almas sejam cooptadas para ele. É por isso que é necessário Cristo. É ele que nos perdoa e nos tira de nós a força do pecado para que o diabo use a favor dele. É preciso Cristo. Precisamos de Cristo. Estamos falando aí de vacina, né? Para inocular o vírus da Covid-19. Jesus Cristo é a vacina definitiva contra a natureza pecaminosa. Se dele tomarmos, o diabo fica fragilizado em agir contra nós. Mas se não tomarmos, a nossa natureza pecaminosa sem a guarda de Cristo é uma porteira aberta para o diabo estar o tempo todo nos tentando e procurando nos desviar do caminho. Essa é outra exortação preciosa que eu queria que você gravasse no seu coração. O adversário, ele é perseverante.
ele nunca vai desistir de você. Claro que Deus, o qual você serve através de Cristo, é infinitamente mais poderoso do que ele. É bom que fique claro isso. Mas o diabo não vai desistir de você. Mas se você for sábio e também for perseverante, dar lugar ao Senhor, o Senhor estará com você, para que você vença todas as ações do inimigo. Encerrando, adversários na jornada cristã, essas exortações preciosas para a vitória. Primeira exortação, o adversário nos impinge desânimo. Segunda exortação, o adversário usa a boca ou bocas alheias. E finalizando, o adversário é perseverante. Mas é necessário que você saiba que lá no final do livro de Mateus, do versículo 18 ao 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até que passe este mundo. Eis que estou convosco todos os dias. Quando você recebe a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Logo, o Senhor Jesus Cristo não está apenas com você, mas Ele está em você, para que o diabo não faça a sua obra contra você. Mas é necessário que você esteja se alimentando da Bíblia, vida de oração, vida de santificação, para que você não abra brechas para o inimigo não entrar de forma muito sutil. Sigamos o Senhor Jesus Cristo, sem parar, rumo à vitória aqui, porque aqui nós já somos vitoriosos quando servimos a Cristo, e depois, definitiva e plenamente, quando deixarmos aqui, porque este corpo vai para a terra, e só a nossa alma vai para Deus. Então nós não seremos mais escravos dessa matéria que está contaminada pelo pecado e faz com que nós e a humanidade seja o que ela é. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que essas palavras possam ficar registradas no seu coração e você então esteja preparado para que grandes pedras e pequenas pedras que nos fazem tropeçar não sirvam de obstáculo a fim de que você pare. Assim você será vitorioso. Por Cristo Jesus, não por sua força. Por Cristo Jesus, a quem você serve, e se não serve, precisa servi-lo a partir de agora, recebendo-o como Senhor e Salvador de sua vida, convidando através das suas palavras que ele entre na sua vida e você então o siga, sabe como? Por intermédio dos seus ensinamentos. Que Deus possa lhe abençoar. Tá bom?